Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Por lei, os terrenos nas margens das rodovias federais devem permanecer sem construções. Mas e o que deve ser feito nos casos em que uma cidade, por exemplo, já existia antes da estrada chegar? As construções existentes a uma determinada distância da pista, elas podem continuar lá ou elas deveriam simplesmente ser demolidas? O deputado Edio Lopes, do PR de Roraima, apresentou um projeto para tentar resolver essa questão. E é sobre isso que a gente conversa agora. Olá, deputado. Olá. Bem-vindo à Palavra Aberta. Ok, obrigado. Deputado Edio, explica para a gente o problema, essa questão das rodovias. Na verdade, nós temos dois estatutos que regulamentam a questão da chamada faixa de domínio das BRs no Brasil. Não só das BRs, mas como das ferrovias também. Lá em 1949, uma portaria regulamentou a questão da chamada faixa de domínio, que no Brasil vai de 30 a 80 metros de cada lado do eixo central da pista. Quando chegamos em 1979, portanto, 30 anos depois, e para ser mais exato, com a nova redação dada em 2004, 55 anos depois, criou-se a chamada faixa não edificável, que se estende 15 metros de cada lado da já existente faixa de domínio, que vai de 30 a 80 metros. Quer dizer, nós passamos na mínima para 45 metros e na faixa de domínio máximo para 95 metros. Acontece que no Brasil inteiro, e especialmente na Amazônia, nós tivemos inúmeras, centenas de cidades que já existiam quando as BRs por ali passaram. E utilizaram geralmente a avenida principal daquele vilarejo ou daquele município. E a coisa foi passando e agora o órgão fiscalizador está trabalhando e impedindo para que os proprietários desses imóveis possam reconstruí-los, ampliá-los ou mesmo uma simples reforma. É disso que nós queremos tratar. E aparentemente essa questão de o que pode acontecer com esses imóveis já existentes depende muito da opinião do diretor local do DENIT, não é isso? Na verdade, a lei que regulamentou a faixa não edificável deve ser cumprida por todos os diretores de DENIT. Acontece que em algumas regiões esse diretor é mais rigoroso neste cumprimento. E nós temos caso no meu estado, por exemplo, o estado de Roraima, em que uma senhora estava construindo a sua moradia no mesmo alinhamento das demais edificações daquela avenida e, de repente, ela foi surpreendida com uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal, de escopeta na mão, como se fosse uma grande operação policial, e com um funcionário do DENIT para notificá-la de que ela não poderia construir ali naquela faixa, porque era a famosa faixa de domínio, ou faixa não edificável. Sendo que, na verdade, ela estava no meio de uma avenida... Sim, uma avenida que existe desde 1950 e a BR só passa aquela avenida, utiliza aquela avenida como leito da BR nos anos 80, portanto, 30, 40 anos depois. Ao longo desse alinhamento, nós temos igrejas, nós temos o fórum da comarca, nós temos escola mais tradicional. Isso eu estou falando de um caso específico, mas isso se repete na Amazônia de uma forma muito especial, mas também no Brasil inteiro. Então, o que nós queremos é dizer, olha, governo federal, quando você veio com a sua BR, a cidade que já existia, aqui vamos deixar de lado a questão da faixa não edificável, porque seria até um contrassenso o governo ir demolir, seria um ato de violência. Indenizar essas propriedades, geralmente indenizam por um preço vil e, além disso, estaria utilizando dinheiro do contribuinte. Não faz o menor sentido. E
Como que está a situação desse projeto, deputado? Esse projeto, ele caminhou, está hoje na CDU. Havíamos feito um acordo com o DENIT, inclusive nesse acordo até melhoramos a redação, por proposta do próprio DENIT, que o próprio DENIT entende que esta é uma questão especial que tem que ser resolvida. E ali acrescentou-se a redação originária da minha autoria, que inclusive as ações que já estivessem transitando na justiça seriam imediatamente retiradas. Acontece que, quando estava tudo pronto para comemorarmos essa grande vitória, o Ministério da Justiça entrou na questão e estamos aí aguardando o desenrolar de uma nova discussão. Ou seja, os moradores, mais uma vez, vão ter que esperar. Esperar. Mas nós acreditamos que a causa é boa, é justa, o bom senso orienta nesse sentido. Porque estas pessoas ou estes proprietários hoje têm seus imóveis desvalorizados, ninguém quer comprar um imóvel ali para construir um supermercado ou para fazer uma nova edificação, porque tem essa restrição hoje legal. Nós precisamos resolver essa questão, mesmo porque, eu repito, não foi esta cidade que fora criada ao longo de uma BR. Foi uma BR que veio, não desviou, porque nessa época a lei da faixa de domínio já existia. Ela não desviou, aproveitou a Avenida Central e hoje estamos com esse abacaxi na mão. Ou seja, a culpa é do próprio governo federal, que aproveitou a avenida principal da cidade ao invés de contornar, como nos Estados Unidos, por exemplo, se faz. Né? Exatamente. Ou que a questão aí é mais recente, é a chamada faixa não edificável. Quando se aprovou a lei que regulamentou a faixa não edificável, esqueceu-se de retirar do alcance desta lei esta espécie de situação. E aí o contribuinte, o proprietário daquele imóvel, hoje está sendo chamado a arcar com um ônus que não é dele, não deve ser dele, deveria ter uma outra orientação. Explicando, inclusive, deputado, que CDU é a Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Pessoal de casa que... É uma comissão específica que trata das questões de estradas, a questão de urbanismo no Brasil. E ela já passou por outras antes, né? Já passou por outras, agora saindo daqui o passo seria CCJ, em aprovando CCJ, não havendo nenhum recurso, ela segue direto para o Senado, não passaria pelo plenário da Casa, porque ela está dentre o elenco de projetos que são os chamados conclusivos nas comissões. Vamos torcer, então, deputado, para que isso dê certo o mais rápido possível, né? Porque, como o senhor já falou, inclusive, tem caso até de uma escola que não pode... Sim. Temos não escola, pode fazer nada com a escola, eu estou citando a questão no município meu, o município de Mucajaí, no estado de Roraima. Lá o fórum da comarca está construído dentro da faixa não edificável. A escola mais antiga, mais tradicional do município também o está. A igreja evangélica Assembleia de Deus também está utilizando essa mesma faixa, sem contar bancos e lojas de supermercados e residências. Ou seja, se fossem levar isso ao pé da letra, a cidade acaba. Sim, teríamos aí um grande tumulto social e, com certeza, além do prejuízo daquelas pessoas, o contribuinte seria chamado, quando das indenizações, porque elas teriam que ocorrer, a arcar com mais essa despesa por uma, vou dizer aqui, por uma falta de acompanhamento para e passo das leis quando são criadas neste país. Nosso tempo está acabando, mas obrigado, deputado Edio Lopes, do PR de Roraima, pela sua participação aqui no Palavra Aberta. Nós aqui agradecemos e esperando em breve anunciar esta conquista para os proprietários que estão nesta situação. E a gente espera que o projeto vá em frente, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.